Hello, let's talk a little bit. Né, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje mais um pouquinho sobre cultura britânica. E hoje a gente vai falar sobre literatura britânica. É uma coisa um pouco mais técnica, sim, mas é importante para a gente saber. Pessoal, a literatura britânica, ela influencia muito a cultura pop hoje em dia, tá? Muito, muito mesmo, vocês vão ver, tá? Então, a British Literature, assim como a literatura brasileira, ela é dividida em várias áreas. Uma das primeiras é a renascentista, tá? Mas depois ela passa por outras áreas. As mais próximas são a área vitoriana e a área moderna, tá? A gente se encontra atualmente na escola moderna da literatura britânica, tá? William Shakespeare, né, que é considerado aí o pai da literatura britânica, né? É um dos mais importantes nomes da literatura britânica. Foi o primeiro? Não. Tá? Ele é um renascentista e ele era muito famoso por ele escrever sonetos, poemas e peças de teatro, tá? Três dos mais famosos, né, contos deles, livros dele, são Romeo and Juliet, Hamlet e King Lear. King Lear, inclusive, é a base que eles levaram para fazer o desenho do Rei Leão. A história é muito parecida, tá? Vamos agora passar para Victorian Literature. Vamos para a literatura vitoriana, que é algo mais próximo da gente, tá? E dois dos principais nomes aí são bem conhecidos da gente. O primeiro aí é o Sir Arthur Conan Doyle, tá? Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, que é um detetive que mora na Rua Baker, né? E desvenda vários casos, tem uma série muito grande de livros, né? Dizem que ele seria o único que poderia capturar Jack o Estripador. Não sei. Tá? Isso é uma coisa que diz as más línguas. Tá? E do outro lado nós temos Charles Dickens, que ele criou dois livros bem famosos, tá? Que viraram filmes. O primeiro deles é Oliver Twist, que conta a história de um órfão, né, que vive nas ruas, e A Christmas Carol, que é um conto de Natal. Um conto de Natal é aquela história do Scrooge. Não sei se vocês lembram, Jim Carrey fez esse filme, né? Que ele encontra os fantasmas dos natais passados, presentes e futuros para ele aprender uma lição, porque o cara era muquirana, né? Então, esse tipo de literatura vitoriana, ela tinha uma característica, que era mostrar o lado vitoriano da Inglaterra. Tá? Então, ele não era comum você criar uma coisa fantasiosa, mas mostrar a era vitoriana, que era o período que eles estavam vivendo. Inclusive, eles viveram bem na transição, né, da era vitoriana para a era moderna, que é a Modern Literature. Dois nomes bem, né, chamativos logo de cara são Ian Fleming e Agatha Christie. Tá? Os dois eram muito famosos por criarem principalmente romances policiais, tá? Livros policiais. Tá? Ian Fleming, inclusive, é o criador do 007. Tá? O personagem carro-chefe dele é o 007. Tá? Aí nós temos mais três outros autores, né? C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien e J.K. Rowling, que vocês conhecem muito bem, J.K. Rowling, né? Essa autora vocês conhecem, não tem como, né? Ela é a criadora do universo de Harry Potter. Tá? O J.R.R. Tolkien, ele foi o criador de todo o universo Senhor dos Anéis. Por que eu falo universo? Porque essa é uma característica muito importante do modernismo. Tá? O modernismo britânico tende a criar não só situações reais modernas, mas ela mistura o moderno e o fantasioso, né? O moderno e a fantasia. Isso acontece muito, tá? O moderno para a época do autor, vale lembrar isso, tá? Por quê? Joanne Rowling, ela está vivendo agora, né? Nessa época, final do século XX, começo do século XXI, tá? Já o J.R. Tolkien e o C.S. Lewis, eles viveram numa época bem anterior, né? O Tolkien, inclusive, lutou na Primeira Guerra e teve um filho que lutou na Segunda. Tá? Então, os primeiros desenhos do Senhor dos Anéis foram criados durante a Segunda Guerra. Então, assim, você tem essa proximidade da fantasia, né, que existe com o moderno da época de cada autor. Tá bom? Então, let's go.
English Activity 3. Esse livro aqui que está aparecendo, pessoal, é o livro de George Orwell, 1984, tá? Não percam no Meet, porque no Meet eu vou contar um pouquinho mais sobre esse livro. Mas, sendo bem rápido, esse livro conta a história de uma nova ordem que se instaurou no mundo, que era a ordem de um partido que tinha um líder chamado The Big Brother, né? E o que acontecia? Nesse local, né, nesse cenário, todo mundo era vigiado a todo tempo, né? E todo mundo era condicionado a determinado comportamento, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro no nosso Meet, sim. Então, se você tiver dúvida, traz pra gente, tá? E você vai escrever um paralelo entre esse livro do George Orwell. Se você não leu o livro, não tem problema, procura sinopse na internet que tem, tá bom? E é o que a gente está vivendo hoje, agora, tá? Nessa pandemia, tá bom? E tem a segunda pergunta que eu gostaria que vocês parassem para pensar, que a pergunta é a seguinte: qual é a característica que aproxima a obra do Tolkien com a da Rowling? Tem duas características que aproximam muito a obra dos dois, tá? E eu quero saber também qual é a semelhança das obras da Agatha Christie e do Ian Fleming. Se você prestou atenção, você sabe essas respostas sem precisar de muita coisa, hein? Pessoal, esse tema literatura britânica é um tema bem legal, é um tema bem amplo. Eu tô fazendo um vídeo resumido para vocês entenderem um pouquinho, mas tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Então, pessoal, prestem atenção nos exercícios, tragam dúvidas para o nosso Meet, lembrando que o nosso Meet é 5 horas da quarta-feira, tá? Estejam lá e eu agradeço. Thank you very much. See you there. Bye bye.